Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Bea e ultimamente eu tenho feito alguns vídeos mostrando pra vocês o meu aparelho invisível. Eu já expliquei tudo sobre como funciona, onde que eu faço o meu aparelho invisível e tudo mais. E o pessoal gostou bastante, pediu pra eu continuar atualizando, mostrando como tá a evolução do tratamento. No último vídeo sobre isso, eu falei sobre a troca do meu aparelho número 4 para o 5. E eu contei que o meu aparelho 5 não encaixou no inferior, somente no superior, e por isso eu tive que agendar uma consulta presencial. Porque se não fosse o caso, essas consultas das trocas, elas são online. Acabou que eu faria aquela consulta na mesma semana que seria a troca. Só que acabou que eu não consegui ir naquele dia, e quando eu fui reagendar, só tinha dia para a semana seguinte. E acabou que caiu exatamente no dia da troca do 5 pro 6. Então eu levei lá o meu aparelho 4, que era o que eu tava usando no inferior, o 5, que era o que eu tava usando no superior e o que o inferior não encaixou, e o 6, que seria o da troca daquele dia. Eu expliquei tudo lá pra dentista, falei que não tinha encaixado, mas que mesmo assim eu fui tentando encaixar durante esses dias de uso. E ela me perguntou se eu fiz o uso correto de todos os aparelhos, usei pelo menos 22 horas por dia. Eu falei que sim, afinal é um tratamento caro, foi um investimento pra mim também e eu busco chegar no final naquele resultado esperado. Então eu sei que também depende muito do meu próprio uso, do meu comprometimento com usar o aparelho todas essas horas necessárias por dia. E também não faria sentido o superior encaixar e o inferior não, caso fosse uma falta de uso, né? Aí essa dentista tentou encaixar, o aparelho não encaixava, ele tava encaixando sempre só de um lado. E uma coisa que a gente reparou foi que assim, todos os aparelhos, eles vêm com o número dele escrito. Então, ele vem assim, algumas letrinhas e aparece, por exemplo, 1I de um inferior, 1S de um superior e assim por diante. O 5, porém, era 5S do superior e o que seria o inferior, ele estava 0I. Então isso foi estranho. E embaixo desse 0 tinha um 5. Então ele veio pra mim como aparelho 5, mas eu nem tenho certeza se era pra ser aquele aparelho mesmo. Então a dentista percebeu que não foi uma questão de falta de uso, eu tentei encaixar corretamente, mas não deu certo. E ela disse que, se necessário, mandaria refazer esse aparelho inferior e não teria custo nenhum adicional, afinal não foi culpa minha o fato de não ter encaixado o aparelho. Mas no mesmo dia, como era a troca para o aparelho número 6, ela falou, bom, eu vou tentar encaixar o aparelho 6, tudo bem? Vamos ver se ele encaixa. E aí o superior encaixou, obviamente, e o inferior também. Então eu tô aqui com o aparelho número 6. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ele encaixou dos dois lados. Dá pra ouvir o clique de quando ele encaixa, né? E o superior. Então agora eu estou no aparelho 6. E eu pulei do 4 para o 6 no inferior. A dentista falou que iria somente verificar se eu precisaria realmente voltar para o 5 no inferior, porque para ver se tinha alguma movimentação específica que seria feita só naquele aparelho. Então, antes de me confirmar se eu posso realmente seguir no 6. Enquanto isso, enquanto ela não me dá esse feedback, eu vou seguir no 6 até ela me falar se eu vou precisar voltar pro 5, eles vão refazer o aparelho inferior 5 e depois eu vou pro 6, ou se eu posso seguir assim dessa forma. Mas de qualquer forma, como eu já disse antes, eles dão todo o suporte, eles respondem rápido quando a gente manda uma mensagem perguntando alguma dúvida. Quando eu fui usar o 5 superior, que foi só ele que encaixou, eu perguntei se eu poderia usar o 5 superior ou se eu tinha que esperar e essa consulta presencial para trocar os dois no mesmo dia. E eles sempre me responderam tudo rápido, mesmo nas consultas presenciais, eles dão muito suporte, eles realmente buscam entender o que está acontecendo. E essa é a atualização de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa série sobre os aparelhos invisíveis.
Eu estou já super contente com o resultado, apesar de ainda não ser o resultado final, eu já estou muito contente de como está o meu sorriso hoje. Se você não acompanhou os vídeos anteriores sobre o aparelho, dá uma olhadinha neles, deixa um like caso tenha gostado desse tipo de vídeo e me sigam lá no Instagram, @ramosbea, que lá eu também sempre posto as atualizações sobre o aparelho. Beijos e até o próximo vídeo!